Bom, pessoal, estamos aqui em mais um Conexão Rio Info, com convidados muito especiais. Eu e Milê vamos bater um papo hoje. Alberto Bastos, Guilherme Cruz, grandes amigos, né? Parceiros aí de diversas atividades. E você que está nos assistindo, curte aqui o Conexão Rio Info, não deixa de clicar no inscreva-se aí embaixo, clicar no sininho, para o YouTube te perturbar bastante quando a gente soltar esse vídeo aqui, para você poder assistir a gente. Tá legal? Então, aproveitem aqui esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aproveitar aqui e já fazer uma provocação para o Guilherme e para o Alberto, para vocês já irem pensando, enquanto o Milê fala, o seguinte: vamos ter revelações bombásticas do grupo de infância de vocês, né? Então tá certo. Milê, contigo, passei a bola. Segredo absoluto. Vai pro túmulo. Aí, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A turma assiste em qualquer horário, isso é muito interessante. A gente está tocando isso aqui desde que a gente percebeu que esse ano o Rio Info teria que se reinventar e o nosso evento presencial não podia perder a força dessa marca. A gente está fazendo aí vários programas, esse é um deles. E hoje temos como convidados aí especiais o Alberto Bastos, o Guilherme Cruz. O Alberto é um amigo de muitos anos, o Guilherme é um amigo antigo de uma semana, mas a gente já se conhece, já trocou algumas conversas interessantes e vamos saber muito mais agora durante essa conversa que vai durar aí em torno de 1 hora. Vamos começar pedindo a vocês fazerem a sua apresentação e a gente vai começar o nosso bate-papo. Deixa o Alberto primeiro, que é mais velho, e a apresentação dele é mais longa, para ele contar a história dele. Aí depois eu faço mais curto. Tá bom. Rapaz, essa coisa de falar de que a gente é mais velho, eu acabei de participar de uma live agora de manhã, e é a live de continuidade de negócios. E aí o mediador ali, né, ele iniciou falando sobre os dinossauros, né? Como é que foi a extinção dos dinossauros. Incluiu a gente. Ele foi falando esse negócio aqui, eu fiquei pensando assim, pô, todo mundo, os amigos de infância aqui da velha guarda aqui, nós somos os dinossauros da TI, né? Então, pô, eu até estava lembrando aí, Bloco, quando eu até participei agora da questão lá do evento de cidade, lá da CESP, eu falava que eu gosto muito da CESP, quando a Modo era uma startup, né? 35 anos atrás, agosto vamos estar fazendo 35 anos, né? Então a gente é de fato esse dinossauro aí da TI. Mas quando a gente chegou lá na CESP, aqueles garotos lá, a CESP, a Associação das Empresas de Processamento de Dados, grandes birôs, Benito, a turma Josafá, aquela galera top ali daquela época, a gente aprendeu muito e chegando lá aqueles garotos de startups, né? Hoje, rapaz, eu olhava para eles e falei assim, nossa, como é que esses caras são velhos, não sei o que e tal, e estamos nós aqui agora, olha só, se apresentando. E eles pensando também coisa da gente, né? Sempre assim. Então, a molecada nova que está chegando, que vai nos assistir aqui, essa oportunidade da audiência aqui no Conexão Rio Info, saibam que a gente está aqui. Por outro lado, nessa história de startup, vamos deixar esse assunto para falar um pouquinho mais adiante, tem muita startup aí dos velhinhos que está fazendo sucesso. Startup não é só de garoto que sai da universidade, não. Essa turma do Grey Power aí, os cabelos cinzas e brancos, ó, tem seu valor também. É isso aí, Guilherme. Fala agora aí. Não revela a nossa idade, não, rapaz. Não, sem revelar a idade. Mas eu estou lembrando aqui para contar história. Eu comecei a lidar mais profissionalmente com essa história de TI, né? Que na época chamava processamento de dados, é coisa velha mesmo. E chamava, na época, era CPD, né? Data Center, CPD. E aí, com 18 anos, eu trabalhava numa empresa lá de construção, cara. E eles compraram um mini computador. O mini computador, cara, ele ficava numa sala de 20 metros quadrados. Era um mini computador. Era menos capaz que esse PC que a gente está usando agora. E aí fui lá montar amarradão, né? E botava um ar-condicionado lá, cara. Eu vivia gripado, porque Rio de Janeiro, calor de 40 graus. Pô, ficava lá, acho que era quase zero de temperatura, porque ele esquentava muito, a sala tinha que ser gelada. E ninguém entendia muito disso, cara. Então, era muito ruim. Tinha aquele panelão que a gente botava lá e ficava lá dentro. Levava um casaco, levava uns sanduíches, levava uma garrafa térmica, entrava no aquário. O pessoal chamava de aquário, né? Porque tinha um vidro que a turma ia olhar a gente trabalhando lá. Pareciam os animais presos na jaula e a galera olhando a gente trabalhando, que esses malucos aí estão aí, né, nesse negócio.
Bom, feita essa introdução, já está contada a história, cara. Não precisa mais história. Tá bom. Deixa eu pegar um gancho aí. O Alberto está com lembrança. Eu podia arrumando os armários aqui antigos. Eu achei um folheto da CESP 1990, Condex de 1990. Estava lá a Módulo, estava lá a Telesoft, estava apresentando meu software de hipertexto lá em Las Vegas em 1990. São umas recordações assim bem interessantes. Outro dia, falando de dinossauro, eu dei um exemplo assim. Eu comecei em TI em 1973, no CEPO, depois peguei a área de gestão da qualidade da década de 90 e peguei a educação à distância em 95. Aí eu digo, eu não sou um dinossauro, eu sou um triceratops. Tridinossauro. Mas essa experiência é boa, né? Aí a gente encontra a garotada e eu concordo com o Alberto. O pessoal diz, tem que ter uma garotada com a faca nos dentes. Eu disse, olha, a faca nos dentes eu tenho, só não tem a garotada. Então dá para ir. Vamos nessa. Boas lembranças aí, Paulo. Realmente, aquela época que para a gente lançar produto, né, eu até para conhecer o que teria de novo, de novidades aí de lançamento de produto, a gente precisava dos grandes eventos, né? Naquela época quase não tinha evento no Brasil, depois até surgiu os eventos da Sucesso, trouxe até a marca Connex, mas no início, a primeira vez que a gente colocou o pé lá fora mesmo, os tupiniquins, né, os desbravadores, lá naquela Connex Las Vegas, aquela foi a primeira vez que eu descobri um fato que era o seguinte, os americanos usavam terno com tênis, né? Então, porque era um negócio assim, e a gente achou um barato esse negócio, todo mundo de terno lá, a gente botou tênis também, e ficava lá apresentando tecnologia brasileira, o pessoal olhava lá para a gente, assim, o que esses caras vieram vender aqui, esses índios aí, né? Tecnologia brasileira, e foi a partir daquele momento ali, 1990, numa visão estratégica de tecnologia, que realmente as empresas começaram a ter essa visão do mindset internacional. Eu acho assim, era uma turma ali grande, ali, Rui Góes, da Convergente, tinha uma turma pesada ali, que foi essa nossa comitiva, e a gente aprendia muito ali uns com os outros, né? Realmente é um... E Guilherme, você está falando aí da questão dos computadores das antigas. Nosso primeiro cliente na Módulo foi a Apoio, do Josafá, na época, o Benito, né? Eles tinham um grande mainframe e estavam surgindo os computadores, e aí o custo de processamento do mainframe era caríssimo. E a gente fez um software que, na verdade, transportava as informações do mainframe para processar no PC e trazia de volta. O PC que a gente tinha guardado na Módulo, Guilherme, ele ficava assim com um lençol em cima, ninguém podia chegar, parecia assim o santo grau aquele negócio, né? Era uma máquina de, meu Deus do céu, rapaz. Interessante, bons tempos. Eu, como sou o caçula, eu não vi nada disso que vocês estão falando aí, nem o negócio existiu. Engana que eu gosto. Eu já cheguei no mundo já gráfico, não tinha nada, as coisas bem mais simples. Mas o Alberto quer te dizer o seguinte, na live anterior eu falei do meu primeiríssimo estágio, né? Eu era de suporte, dava suporte via telefone. No meu segundo estágio, eu instalava programas da Módulo. Então, só para vocês entenderem, né? Então, tipo assim, Módulo, empresa conhecida, já rodada, e eu estava começando ainda. Então, isso daí é uma distância gigante aí, só para o pessoal criar uma boa linha do tempo aí, visualizar bem essas coisas. Mas eu acho assim que tem muita história. Se você parar para pensar, muita coisa que a gente viveu lá no passado, né, desbravando muita coisa, seja no mundo exterior, seja nos desenvolvimentos, nas pesquisas aqui no próprio Brasil, a gente, se vocês olharem, isso é um ciclo, né, gente? A gente vê, claro que talvez com pequenos detalhes, mas a turma mais nova hoje vivendo exatamente essas coisas. Claro que são outras ferramentas, outros meios, mas assim, isso daí realmente é muito bacana ver a turma passando por isso daí, né? E como você falou, né, Alberto, você chegou lá devagarzinho na CESP, novinho, vendo a turma mais velha. Hoje, você chega lá, é seu Alberto, né, que está chegando lá, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para o Guilherme aqui, porque o Guilherme tem uma história curiosa. Porque o Guilherme ele não é um cara que veio de TI, ele era um cara profissional top de marketing, e de repente aí, Guilherme, como é que tu conseguiu ser aí um dos CIOs aí mais respeitados que a gente tem aqui, um cara que vem de marketing, cara? Conta aí essa química aí, cara.
Na verdade, né, Alberto, eu sempre transitei lá e cá, né? Como eu estava comentando, eu fui para a TI ali quando eu tinha 18 anos de idade. Então, aprendi, gostei e o bichinho me picou lá naquela época. Depois eu terminei engenharia e fiz um monte de curso. Eu gosto de estudar, né? Então fiz pós-graduação em engenharia econômica, administração industrial, MBA em finanças, marketing, varejo, virei advogado, enfim, vou estudando. Agora eu acho que eu parei porque eu cansei de estudar, dá muito trabalho. Mas a gente estuda mais tecnologia mesmo, tem muita coisa para estudar, né? Mas, então, eu já gostava muito de tecnologia e usava muito. Então, em toda a minha carreira profissional, minha jornada aí que começou na engenharia, depois virou um planejamento de produção, depois virou marketing, eu trazia, na verdade, tecnologia da informação junto comigo. Então, eu mesmo, naquela época que a gente podia programar nas empresas, né, era meio bagunça ainda, então a gente programava. Cada empresa tinha a sua linguagem, se não tivesse, ia em Access mesmo, ou ia até aquelas calculadoras Cássio. Né? Eu lembro que meu primeiro emprego de engenheiro, eu montei o planejamento de produção da Cozigo, Gerdau, né? Uma siderúrgica gigante da trefilaria. Eu montei o planejamento de otimização de produção naquela calculadora Cássio. Então, eu era engenheiro, mas, porra, falei, cara, eu preciso automatizar, informatizar isso aqui. Na época, TI era meio inacessível, né, cara? Estava ainda só na área financeira. Você nem conseguia falar com os caras direito. Os caras eram meio esquisitos mesmo. Ficavam naquelas bolhas lá. Você, porra, cara, preciso da tua ajuda aqui. Não, cara, não posso trabalhar com isso aí, não, cara. Trabalho com isso aqui. E era até difícil falar com os caras. Primeiro que tu entrava na sala, porra, cigarro comendo solto, meu amigo. Era difícil respirar, né? Era um negócio, cara, para garotada é impensável. Você imagina você entrar numa sala, cara, a sala tava uma nuvem de fumaça, porque a galera fumava pra caramba. Aí eu falava, cara, não quer me ajudar? Não tem problema não, eu me viro. E aí, essa coisa de trabalhar, né, negócio, planejamento, depois marketing, muito próximo de TI, então isso sempre me deixou muito conectado com tecnologia. Então, apesar de eu estar em outra área, eu estava conectado. E quando eu fiz essa virada, foi na época da Petróleo Ipiranga, que eu cuidava de marketing, cuidava de serviços a clientes, mas eu já comecei a tocar os projetos que envolviam alta tecnologia. Porque quando eu fui montar a central de serviços, tinha muita tecnologia, né? Embarcada, URA, aí estava tocando e-commerce, estava, pô, isso tudo aí, estou falando de 20 anos atrás. Foi quando eu aí voltei para a TI com tudo, né? Mas, principalmente, e aí gostavam desse meu trabalho na TI, porque eu conseguia fazer conexão entre o mundo de tecnologia e negócio. E se você pensar bem, há 20 e poucos anos atrás, há 30 anos atrás, eram dois mundos muito desconectados, né? O cara de TI não entendia de negócio, e o cara de negócio não entendia de TI. E, pô, e tinha brigas, cara, tinha gaps enormes, e aí o cara de marketing tentava fazer sozinho, não precisa desses caras, não, contrata programador aqui, faz aí, contrata empresa fora. E tinha quase esse negócio que o pessoal chama de Ghost IT. Cara, era muito mais Ghost IT do que IT, porque aquilo comia solto. E aí eu tentava fazer diferente, porque eu falava, não, cara, peraí, vamos pegar a galera aqui de TI, cara. Aí a galera de TI era mais engessada para essa velocidade do negócio, dinamismo, né? E eu falava, não, cara, pô, tem jeito, cara, tem jeito sim, dá para fazer, vamos lá. Né? Aí puxava de dali, puxava de cá, e os projetos andavam. E eu consegui ter uma galera de TI muito bacana na época, assim, que comprou muito daquelas ideias, né? As ideias de marketing são sempre meio mirabolantes, meio visionárias, né? Quando a gente botou o e-commerce lá na Ipiranga, há mais de 20 anos, cara, a gente começou a faturar, na época, a gente faturava em torno de 10 bilhões, a gente conseguiu botar o faturamento de metade da empresa pelo e-commerce. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Na época que falava assim, você é maluco, cara. O posto de gasolina não tem nem computador, cara. O posto de gasolina não vai usar isso, não. Mas aí qual era a sacada? Quando você é de negócio e começa a tocar projeto de TI. Você pergunta para o dono do posto, cara, qual a informação importante para você? Cara, informação importante para mim é quando o caminhão sai da tua base. Porque tinha negócio de alta de combustível toda hora, preço subindo. Eu preciso saber isso. Pô, mas só que não dá, o cara ligava, o telefone não funcionava, ocupado, aquela confusão. Então, beleza, isso é importante para você? É importantíssimo para mim. Eu falei, cara, a primeira função do e-commerce é o seguinte, avisar para o cara quando é que o caminhão sai. E o cara só vai pegar isso lá dentro. Olha, galera, olha só, vocês querem saber quando o caminhão sai? Entra aí no e-commerce. E-commerce, que negócio é esse, cara?
Não, entrei, cara. Entrei que tu vai gostar, que tu vai ver o teu caminhão saindo lá da base carregado. Porque o cara queria saber se carregou antes ou depois do aumento, né? Essa era a diferença. E a briga era para o cara botar o caminhão e carregar antes do aumento, porque o cara carregava com preço antigo, comprava com preço antigo e vendia com o novo. Quando eu botei esse troço, cara, a gente botou no ar, porra, explodiu. Aí eu falei, agora bota o e-commerce lá dentro. Agora é o seguinte, se além de ver teu caminhão, você pode comprar por aí, não precisa ligar, cara, dá trabalho e tal. Aí arrebentou. E aí, quando eu comecei a fazer essa conexão de negócio e TI, cara, aí os caras acharam, não, cara, você tem que tocar TI, então vem para TI. Pô, eu sou de negócio, cara. Não, a galera de TI precisa pensar negócio, precisa trabalhar para o negócio, precisa alavancar o negócio. Na época, marketing na Ipiranga tinha muita força, né? E assim foi. Aí fui lá e fui tocar TI. E essa foi a história. E eu acho que hoje em dia está na moda, né? O cara de TI tem que conhecer negócio e tal, mas na época era meio vanguarda, né? Eu acho que por isso aí que eu consegui navegar legal esse tempo aí. Fui tendo sorte também, amigos ajudando e a gente foi adiante. Verdade. Quando eu comecei a trabalhar com programa de qualidade, década de 90, né, qualidade total, né, aí isso é cliente, só fala em cliente. Aí eu descobri que só tinha duas profissões que chamavam o cliente de usuário. Era a TI e os traficantes. As duas profissões que chamavam o cliente de usuário. Eu detestava essa palavra, cara. Quando eu fui para TI, cara, aí eu dizia para o cara, não é usuário, é cliente, você tem que olhar o que ele quer, o que ele precisa, para com essa história de usuário. O usuário você está empurrando aqui para lá, o cliente você está vendo o que ele precisa, mas é interessante. Mas, Alberto, e nessa mudança aí de 15 de março para cá, e aí esse monte de computador, esse monte de gente conectada aí, sem saber de nada de segurança, de vírus, de nada. Como é que o mundo funciona depois do 15 de março? Era realmente, assim, eu acabei de ver, vocês devem ter visto também aquela série no Netflix, a série do Dark, né? Aquela frase de tudo está conectado, né? É interessante como é que quando talvez a gente esteja fazendo as coisas certas, de repente as coisas acontecem. Na virada do ano passado, final do ano, a gente tinha tomado a decisão estratégica de fazer a transformação digital total da Módulo. Então, eu chamo sempre isso de projeto espeto de ferro. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não é de pau. Então, a gente ajuda os clientes com a segurança, o processo de migração para a nuvem e tal. Vamos fazendo dentro de casa. Então, tinha lá a nossa sala de servidores, nosso CPD, o nosso data center, 140 servidores. Fala, cara, como é que vai desligar isso? Não tem jeito. Cara, botamos uma força-tarefa, 3 meses de trabalho, porque a gente ia mudar 31 de dezembro. Então, assim, não podia ter mais nada ligado 31 de dezembro, porque nós queríamos já mudar para o modelo de um escritório, de um esquema mais moderno, cowork e tal, mas aquele bendito daquele data center era uma âncora que não deixava a gente mover. Enfim, resumo da história, a gente conseguiu mover todos os servidores. Na verdade, faltou um. O nosso ERP, que é o da TOTUS, né, ele não conseguiu migrar, porque a gente acabou fazendo, todos nós migramos para a nuvem da Microsoft. Mas esse falou assim, não, vamos migrar para a TOTUS, porque lá não vai ter confusão. Foi o único que deu confusão. Trouxemos a máquina embaixo do braço, botamos ela lá instalada lá em cima da mesa lá e mudou. Mas eu estou te falando isso, Paulo, porque a gente acabou criando um conceito, porque também, mais ou menos nessa época, a gente fez a certificação 27001 de segurança nossa, do nosso ambiente de nuvem também, para poder comprovar para os nossos clientes que o ambiente de nuvem é seguro, até porque naquela época a grande resistência é não vou para a nuvem não, porque a nuvem é insegura, eu quero os meus dados aqui comigo para tomar conta. Olha, migramos e assinamos embaixo. Então, o que acabou acontecendo foi até interessante o seguinte, porque quando houve essa mudança aí por conta da pandemia, do trabalho em casa, nós já estávamos praticamente quase toda a empresa trabalhando em casa. Tinha umas exceções, o nosso contador, por exemplo, que é um cara mais velhinho lá, o negócio dele era ir trabalhar com aquela pastinha dele, sentava lá que ele queria ter a maquinazinha dele. Cara, pegamos a máquina, levamos para a casa dele, porque o escritório está fechado até hoje, né? Então, o escritório para nós hoje, basicamente, significa um lugar para você guardar uma papelada e o resto que precisa é sala de reunião, quando a gente precisar fazer isso. Né? Não, na verdade, é até interessante, porque a gente está com o escritório totalmente parado, né? E até as salas de reunião, assim, e temos recebido muitas propostas desses coworking hoje em dia, a Regus, a WeWork. A gente fica ali no Aqua, aquele prédio ali do Porto, um prédio maravilhoso, totalmente vazio, né? Então a gente conseguiu ocupar lá o Aqua Corporate, que é um modelo de coworking. Para a gente foi sensacional, mas tudo isso só foi possível de uma maneira assim super transparente,
porque a gente, curiosamente, tinha se preparado antes, né? Então, assim, o fato das pessoas irem trabalhar em casa não foi um desafio tecnológico, nós não tínhamos mais data center para cuidar, né? Quem é que vai cuidar lá das latas, lá dos equipamentos? Então, foi maravilhoso. E hoje, o que a gente tem feito muito é ajudar as empresas nesse movimento, não só com esse testemunho, mas realmente alavancando essa necessidade. Temos workshops interessantes aí, que é o workshop de trabalho seguro. Não sei se vocês estão muito familiarizados com o conceito de Zero Trust, né? O que tem mais moderno, vamos dizer assim, na questão de segurança, hoje é o Zero Trust, é confiança zero. Tipo assim, eu não confio nas pessoas, porque quem está dentro da minha empresa, eu confio. VPN, pode acessar tudo. Quem está do lado de fora, eu desconfio. Não, agora você desconfia de todo mundo. Então, mesmo o cara que está dentro, é como se você botasse ele do lado de fora e agora eu tenho que validar todo mundo que entra. Então, assim, são conceitos muito modernos. Nós de segurança, aí lembrando a galera da velha guarda, o aquário aí, Guilherme, no início a gente começou a fazer segurança do mainframe, do aquário, segurança física. Hoje você tem que fazer segurança no device, no celular, em tudo quanto é lugar, a informação está na nuvem, né? Então, mudaram muito esses conceitos e é muito interessante, porque empresas, organizações que tinham previstos assim, fazer esse movimento daqui a 3, 4, 5, 10 anos, fizeram em 3 meses, em 5 meses, né? Então, assim, tem uma ameaça, a gente sempre coloca essa dificuldade aí dessa ameaça e o perigo, né, de que as empresas que não estão preparadas, elas podem ficar até pelo caminho. A história aí dos dinossauros que foram extintos por conta de um grande evento disruptivo, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade, né? Então, assim, principalmente no mercado de TI, as oportunidades aí são muito grandes de você encontrar aquele teu espaço ali dentro desse novo cenário, e a segurança está cada vez mais forte nesse mundo aí. Cybersecurity hoje significa aí que é um must e a gente está se reinventando. Acho que esse que é o segredo um pouco aí nessa linha aí. O Guilherme, como é que está sendo aí coordenar, gerenciar a tua equipe nesse período aí, todo mundo remoto, as atividades dentro da empresa? Roberto, o que acontece? O Alberto tocou num ponto interessante, né? Normalmente, quando você faz essa transição bem, você estava se preparando para isso. Aquele que estava 100% escritório, modelo escritório, data center dentro de casa, esses têm muita dificuldade de migrar, muita mesmo, porque até fisicamente ele está com as âncoras lá, né, como o Alberto comentou. Então, o que a gente fez há muitos anos, né? Há 9 anos atrás, a gente foi para Google. E quando a gente foi para Google, a gente estava procurando, na época, qual foi a nossa visão. Eu não quero trocar um e-mail, eu quero ir para um ambiente de colaboração na nuvem. Eu não quero estar preso à estrutura interna, eu quero ter mobilidade. Então, foi um pensamento estratégico de mobilidade total e colaboração total, entendendo que a colaboração em rede e a colaboração das pessoas, onde quer que elas estejam, ela é muito mais rica do que se eu estou fisicamente no lugar, por vários motivos. Seja por questão de transporte, seja por questão de algum problema na cidade, seja por questão de uma greve, uma paralisação. Então, a gente tinha uma visão estratégica de eu vou para o ambiente de colaboração. E quando a gente foi para a Google, a gente primeiro foi, na época, mesmo quem usava Google, usava normalmente junto com o Outlook instalado na máquina. E a gente sempre pensou, não, cara, não tem nada disso. A gente vai para 100% na nuvem, eu não vou instalar nada. Eu tenho que usar de qualquer device. Eu tenho que usar de qualquer lugar, em qualquer device, e tem que criar um ambiente colaborativo. Então, a gente fez a virada para e-mail, mas fez também para o Drive muito forte, fez na época chamava Hangout, agora é Google Meet, né? E vamos usar conferência, então a gente começou a acabar com salas de conferência. Então, a gente se preparou também há alguns anos para esse movimento. Quanto aos sistemas, a gente usa Citrix muito forte. Então, a gente também virtualizou e ambiente virtualizado de servidores. Então, a gente se prepara, e também fora da empresa, a gente botou para fora. Então, o que acontece? A gente se preparou para esse movimento e a gente já praticava home office uma vez por semana. Então, ou seja, tudo funcionava aquele dia da semana, tudo funcionava. Quando foi todo mundo para fora, tecnicamente, funcionou muito bem. Então, todos os escritórios nossos no Brasil inteiro, né, eles estão trabalhando em casa. As atividades de operação não, porque são essenciais, movimentação de carga,
né, de contêineres entram no navio, saem do navio, rebocadores atracando os navios que chegam nos portos, a parte de logística, os armazéns. As pessoas têm que trabalhar, são atividades essenciais. Mas a gente deixou só quem é da operação nessas operações. O escritório, back-office, foi todo para casa. Então, a gente conseguiu operar rapidamente e muito bem. Com vantagens, tá? Quando você pergunta do meu time, que momento a gente está vivendo agora? Um momento de valorização muito grande da TI. A TI já teve momentos, como eu comentei lá atrás, que era quase um inimigo do negócio, né? E hoje a TI é muito valorizada, né? E quando a TI responde bem, responde rápido, ela é mais valorizada ainda. Então, um momento assim muito bacana para todos nós de valorização, em reuniões grandes. Às vezes a gente faz reunião com 200 pessoas, né? Sempre o pessoal menciona, né, o quanto está funcionando bem, o quanto está legal, o quanto a empresa está operando bem. E a minha percepção é até positiva, até de ganhos em termos de eficiência. Embora o contato físico seja uma coisa importante, tá, pessoal? A gente está doido para voltar. Eu acho que o nosso novo normal, quando a gente voltar, provavelmente menos dias no escritório, acredito eu, né? Talvez escritórios menores no futuro, mas é importante esse contato físico também. Você imagine quem começou, fico pensando assim, né? Por que a gente opera tão bem? Porque a gente se dava bem pessoalmente, fisicamente, a gente já colaborava, já tinha esse contato, já almoçava junto, já tomava café junto. Então, quando a gente vai trabalhar virtualmente, a gente tem intimidade, a gente tem uma relação construída e a gente está trabalhando super bem. Mas como é que você constrói uma organização? Como é que você contrata alguém que você nunca viu? Você bota para rodar junto com um time que não conhece essa pessoa? É mais difícil, pessoal. Talvez a gente se acostume, né, um pouco, mas eu acho que esse contato presencial sempre vai ser energizante, sempre vai ser motivador. O chopp no final do dia presencial. Eu faço os chopps virtuais, mas chopp virtual é muito sem graça, pessoal. É muito sem graça. Eu estou doido para voltar, né, no modelo diferente, o chopp presencial no final do dia, principalmente. Um modelo híbrido, né, Guilherme? Isso. Um monte de mudanças estão acontecendo. Acho que talvez o ponto-chave aí do que aconteceu nesses últimos 3 meses foi esse rompimento dos preconceitos, né, e dos protocolos antigos, né? O pessoal dizia, não dá, não pode, não faz, não funciona. Eu estou na área de educação à distância há muito tempo, vi essa barreira aí. Eu me lembro bem que a gente, contando histórias antigas, em 2001, eu estava lá sendo contratado pela Sul América, prestando serviço, e a gente disse, o pessoal lá da área de RH, né, que era um treinamento online, à distância, e aí dizia, não, está na internet. Eu disse, mas como assim? Eu não preciso falar com o pessoal do CPD? Eu disse, não, vocês não precisam, basta entrar na internet. Mas como assim? Não tem que falar com aquela turma da informática, não. Ah, graças a Deus. A lógica da turma, não, é isso mesmo, você tem que entrar. Claro que deve ter uma rede protegida aí, alguém vai precisar autorizar você sair e estudar fora, né? Estudar na distância. Mas isso é bem interessante. E esse rompimento aí eu vi agora meu genro há pouco tempo atrás, ele estava num processo de contratação, né? Ele estava sendo entrevistado, veio a pandemia. Aí foi contratado, né? Terminou o processo, foi contratado. Então ele foi contratado, nunca encontrou pessoalmente com ninguém. Então, o chefe, os funcionários e a gerente de uma área, tem lá um monte de parceiros, aí tem uma negociação com o exterior, aí tem não sei o quê, tem os outros estados, aí e aí, como é que vai? Não sei, nunca encontrei pessoalmente com ninguém. E conheço um monte de gente, né? Então, a gente vai acostumando, né? Vai aprendendo, vai vendo como é que é. Nós estamos na área que provoca mudança, né? Então, a gente não pode estranhar. A gente vive provocando mudança aí, então não vamos estranhar, não. Uma coisa que eu acho legal é assim, a gente que efetivamente somos todos de TI, né? Mexemos sempre com muito TI. Engraçado quando você está num ambiente, né? E vem o tal do usuário para atrapalhar o teu ambiente, você está ali, tranquilo, fazendo suas coisas, aí vem o tal do usuário para pedir alguma coisa. E a turma sempre fala, você fala com os caras de TI, a primeira resposta é sempre não, né? Você posso? Não. Vai embora daqui, o usuário atrapalhando aqui o ambiente de serviço. Mas porque essa turma de TI tem um perfil assim, meio complicado, mas eu acho que com o passar do tempo, realmente, o pessoal está ficando mais humanizado,
já não está mais tratando o usuário como usuário, está tratando o usuário aí como cliente interno, cliente. Então, fica uma coisa mais fácil. Mas tem algumas coisas que são interessantes. O Alberto citou aí do Dark, né, Alberto? Você assistiu? Eu quero jogar um negócio aqui para vocês. Eu tenho um grupo aqui meus amigos mais antigos, todo mundo de TI, né? A gente criou um grupo aqui que o nome do grupo é o Terminator, né? Então aquilo ali é todo mundo elaborando teses em cima da Skynet, né? Então Terminator aí é o exterminador do futuro e a Skynet toma conta daquele negócio todo. Então isso tudo que a gente está vivendo nesse grupo de maluco, esse hospício que a gente criou lá com essa turma toda, é o pessoal elaborando toda essa pandemia é a obra da Skynet, né? Então, e está tomando conta do mundo, tal. Esses são os caras de TI, né? Tem essa capacidade de fazer essas coisas. Mas é incrível isso, né, Alberto? Porque a gente pega essa criatividade, né, essa coisa de por meio da viagem, se você canaliza para o desafio certo, é sensacional, né? Então, o que a gente tem feito lá, por exemplo, agora muito, até virtualmente, são os hackathons internos. A gente pega o desafio, então aquele desafio, para não ser uma coisa chata, que atrapalha o dia a dia da turma, fala, cara, traz o desafio aí, galera, vocês vêm resolver o desafio. E aí vira uma coisa interessante, vira meio que uma competição saudável, né? Uma competição positiva, né? De se apaixonar pelo problema, né? E pensar nas N possíveis soluções. Então, isso é muito bacana e a gente tem conseguido até alavancar a transformação digital, que está muito na moda, a gente tem conseguido acelerar muito com esse ambiente da galera de TI dentro de casa. Por quê? Porque sobra tempo, porque eles estão mais concentrados, eles estão desenvolvendo mais, eles são menos interrompidos. Ou se são interrompidos virtualmente. É o chat que entra lá. Mas isso aí para a turma de TI é muito tranquilo de lidar. Ele vai lá e responde 20 chats ao mesmo tempo, continua fazendo o que ele está fazendo. E aí como se nada tivesse acontecido, né, Guilherme? A produtividade é enorme. Então, você precisa falar com a turma, é impressionante. Eu falo muito mais rápido agora do que quando era presencial. E no presencial podia estar tomando café, podia estar no banheiro, podia ter ido lá embaixo um instantinho, pegar um lanche, qualquer coisa. No digital é impressionante, cara. Eu junto assim um grupo grande de pessoas rápido. E as reuniões são rápidas, são objetivas. Eu estou achando sensacional. Realmente assim, o momento, claro, o momento que a gente está vivendo é um momento complicado, ruim, sobre aspectos de saúde, né? Crise econômica e de saúde, mas do ponto de vista de transformação digital, de fato está acelerando, porque a gente está mais focado, está mais concentrado. O que era sala de reunião presencial, a gente cria sala no chat e vai fazendo. Então, vai criando as salas lá, os assuntos, e vai rodando lá 40, 50 assuntos lá ao mesmo tempo, e a coisa funciona. E a metodologia ágil casa com uma luva com esse momento. É impressionante, porque você joga o desafio lá, você junta as pessoas, elas vão se falando e o negócio sai, porque você tem muito menos hierarquia. No ambiente físico, a gente tem mais hierarquia, né? O chefe, muitas vezes, até lá a gente não tinha isso, não. Sentava todo mundo junto, no mesmo tamanho de mesa, não tinha sala, não tinha nada. Então, não tinha hierarquia de posição física. Mas muitas empresas ainda tem sala, não sei o quê, né? Mesa maior, cadeira maior. E lá, no ambiente virtual, não existe isso. Porque junta-se o time que precisa resolver o problema. E o chefe não está lá enchendo o saco, atrapalhando, porque, no caso, muitas vezes sou eu mesmo. O time está andando. Às vezes, quando eles vêm para mim, quando precisam de apoio ou querem apresentar e tudo mais, mas eu não vou lá, sabe? Eu não encosto lá do lado para atrapalhar, né? E aí, como é que tá, pessoal? Terminaram aí? Não, tá rolando. E aí, de vez em quando, eles interagem. Então, é bem interessante essa coisa. Eu acho que minha percepção é que a galera de TI está curtindo muito esse momento, assim, né? Tirando esse momento político, social, saúde, que é complicadíssimo, mas o momento de trabalho mesmo, de TI, está fluindo a mil por hora. Não é só o pessoal de TI, né? Na verdade, a gente está aumentando a produtividade geral de todo mundo, né? Hoje de manhã a gente fez uma reunião que tinha as pessoas Rio de Janeiro e tal, agora tem um com Brasília, mais tarde eu vou fazer uma outra que tem um pessoal que está em São Paulo, outro no Curitiba. Isso era inviável, né? Impossível fazer essa reunião no mesmo dia.
E agora você faz aqui no Rio, né? Ah, vou lá no Alberto, vou lá perto do aquário e tal, depois a gente vai na Rio Soft, depois vai na... Ferrou. Acabou o dia, matou e não deu, atrasou tudo, um ficou no metrô, outro ficou no time. Bom, agora não, você marca a hora, começa agora, começa às 2, acaba às 3, agora vamos começar outra. Essa produtividade não é só TI está viabilizando isso, mas a produtividade está valendo para todo mundo. Né? Então, aí você tocou num ponto importante, a gestão tem que mudar, né? A gestão das pessoas, a lógica de comando e controle, vamos controlar o horário, vamos controlar... Não existe mais. Ontem a gente fez uma discussão lá na Associação Comercial sobre essa lógica da parte jurídica, né, do controle, o horário, então tudo vai ter que ser flexibilizado, porque senão não vai funcionar. Né? A gente tem que se policiar para não exagerar demais, mas, pô, com certeza vai melhorar a produtividade aí. Fala, Alberto. Não, eu acho que assim, muito interessante aí que o Guilherme puxou essa ideia aí da questão do processo que envolve as metodologias ágeis, né? Isso é muito interessante. De vez em quando o pessoal pergunta, eu estava voltando para o nosso saudosismo aqui, Módulo vai fazer 35 anos atrás, qual é o segredo do sucesso de uma empresa de tecnologia, na verdade, de viver tanto tempo, né? Se já é difícil uma empresa sobreviver nessa área de tecnologia, mais ainda. Eu tenho um modelo comparativo que é muito interessante. Não sei se vocês têm muito costume de ir para São Paulo de carro, né? Mas ali no meio da Rio-São Paulo, tem ali Penedo, e tem um restaurante que é o Rei das Trutas. O Rei das Trutas é a melhor truta que eu conheço, eu como ali no Rei das Trutas, e o Rei das Trutas foi inaugurado há 35 anos atrás, igualzinho a Módulo. Quando a gente criou a Módulo, o Rei das Trutas criou lá o Rei das Trutas, o restaurante. Gente, eu frequento aquele restaurante há 35 anos. A inovação que eles fizeram foi um pratozinho a mais na truta ali, botaram agora tem com alcaparras e tal, melhoraram um pouco aqui, mas eu fico imaginando assim, a quantidade de vezes que nós, como uma organização qualquer, mas na área de tecnologia mais ainda, tivemos que nos reinventar. Né? Então, assim, de ciclos em ciclos, no nosso caso, a mudança tecnológica sempre, claro, afeta muito, mas você tem outras questões envolvidas aí, né? Até detalhes culturais. A gente lembrava sobre essa questão lá do aquário, data center. O último CPD, o último data center que o pessoal fumava dentro foi na Souza Cruz. Eu lembro do impacto que eu tinha quando eu entrava na Souza Cruz, o pessoal estava fumando dentro do data center, mas aqui na Souza Cruz era permitido fumar dentro do CPD, até que as regras cortaram. Então, assim, existe um impacto cultural forte, né? Dessa turma. Tem uma turma nossa lá, que era essa que não tinha aderido ainda ao trabalho home office, que achava que a nossa pessoa que ficava trabalhando de casa, sei lá, ficava assistindo Netflix, sessão da tarde, em casa, enfim, nada disso. Tirando assim, a questão de até mais flexibilidade no horário, e aí eu vou voltar no ponto que o Guilherme levantou. As técnicas e metodologias ágeis, elas são muito fortes para o modelo de gestão, não é só em TI, não, a gestão no dia a dia da organização nesse modelo remoto. Eu tenho 4, 5 reuniões diárias, porque são os nossos daily meetings, com algumas equipes. São reuniões assim que não duram mais do que 15 minutos, basicamente responder aquelas 3 perguntas do Scrum, né? O que eu fiz de ontem para hoje, o que eu vou fazer de hoje para amanhã e se tem algum impedimento. Com algumas outras equipes mais de integração, a gente tem as week meetings. Então, uma vez por semana, o que eu fiz na semana anterior, o que eu vou fazer essa semana e se tem algum impedimento. Aí, algumas outras, numa visão maior, a gente vai fazendo acompanhamento e planejamento, aí são as reuniões mensais, outras reuniões trimestrais. Então, se a gente observar um novo modo de trabalho, e aí eu tenho alguns depoimentos de pessoas que falam assim, a distância nos uniu. É isso que o Guilherme citou aqui. A gente, às vezes, tem a oportunidade de contactar pessoas, falar com todo mundo, integrar times, que no modelo presencial era até muito mais difícil. Né? Então, não é só a questão de tecnologia, não é nem só a questão de cultura de pessoas, é também essa questão de processos. Assim, a forma de se trabalhar tem que mudar mesmo. Não é porque o cara está em casa que ele vai trabalhar da mesma maneira, não. Tem um processo padrão, tem situações onde 9 horas da manhã todo mundo é obrigado a entrar e tem que ser câmera, porque não só melhora essa questão de aproximação, como o cara valida ali que, né, claro, algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer essa coisa, mas assim, são práticas e processos que, independente da tecnologia, por conta aí da gestão e da produtividade, estão impactando as empresas como um todo. Né? Então, é bem interessante, Guilherme.
a gente está usando muito essas técnicas e metodologias ágeis, não é em TI, não, TI já usava, é recursos humanos, jurídico, marketing, é isso aí, cara. Alberto, uma coisa assim que a gente que vocês falaram aí, que eu concordo bastante, assim, o pessoal de tecnologia, né, o pessoal das equipes de tecnologia nas empresas, seja elas empresas de TI ou não, essa turma tem uma facilidade muito grande para estar trabalhando nesse esquema que a gente está aqui, que é o sonho de todo mundo, né? O cara ficar socado aqui no computador dele, 2, 3 telas, sem ter o Guilherme atrás perguntando e aí, e aí, e aí. O cara está fazendo o negócio dele ali. Né? Então, mas você também tem o outro lado, né? Você tem a turma que não é exatamente de tecnologia e você tem uma adaptação. Você tem também uma questão aí que eu acho que é cultural, que é muito importante, que é ensinar a turma a trabalhar de casa, né? Porque o cara tem que aprender a trabalhar de casa, porque senão você tem os dois riscos, tanto de um lado quanto de outro. Tanto do lado do cara não conseguir dar produtividade, quanto do outro do cara dar um burnout da vida, né? Espanar o parafuso de vez. Você precisa também ensinar as pessoas. Eu acho que nesse sentido faz muita diferença o pessoal de RH das empresas está fazendo esse acompanhamento, está vendo, está orientando, está criando a tal da cultura da empresa, né? A cultura corporativa, está levando isso para o pessoal. Porque, o que eu vejo é o seguinte, a tecnologia, no final das contas, ela simplesmente é a ferramenta. Né? Então, a gente tem que fazer o resto, tem que fazer a diferença nesse negócio todo aí. E também só jogando aí um gancho para o Alberto. Alberto, você falou que outro dia você esteve lá na CESP, né? Foi lá tratado como seu Alberto. Não foi agora, não, foi no ano passado. Eu participei de um seminário, um bate-papo daqueles ali. E eu escutei um cara novinho, né, de startup. Não, que as empresas são não sei o que, tal. Essa turma do passado são um bando de dinossauro. Aí eu assim, me senti atingido com aquele negócio. Eu assim, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Pegar uma empresa, e aí vou usar até o exemplo da Módulo aqui, você pega uma empresa como a Módulo, uma empresa de TI, que tem 35 anos, você acha que nesses 35 anos esses caras não inovaram, não pivotaram, parados 3 milhões de vezes? Vocês acham efetivamente que é a mesma empresa que está lá de 35 anos atrás é ela que está aqui hoje? Pelo amor de Deus, quanto mais história tem uma empresa de tecnologia, mais ela é inovadora, porque, olha só, muda toda hora, né? É verdade. E a experiência, né, faz com que a gente aprenda mais, né? Quando a gente tem a certa quilometragem, a gente já está com os bits e bytes ligados ali. E quando aparece a novidade, a gente encaixa fácil no conhecimento anterior e dá um passo. A turma nova tem que aprender tudo. A gente vai metodologias ágeis. Outro dia eu comecei, eu não tinha mais. Encaixei o negócio tudo com um programa de qualidade, com PDCA, caramba, rapidinho você aprende e já começa a ensinar. É assim que o mundo funciona e aprende, né? Aprender que é o grande barato. Eu ontem assisti, estou falando dos meus amigos lá do Rio das Frutas, coitado, mas com certeza eles têm que se reinventar também, né? Só porque é um restaurante, não. Eu ontem assisti uma reportagem do cara do Lamas. Uma mãozinha de tinta, né, Roberto? Uma mãozinha. Eu assisti uma reportagem do cara do Lamas, daquele restaurante famoso aqui do Flamengo. Ele até estava contando uns causos interessantes, que antigamente o restaurante não fechava. Então, eles não tinham problema em fechar. Com o dia que eles tiveram que fechar, a porta nunca funcionou. Então, tiveram que quebrar tudo e tal. Mas ele dizia uma coisa importante, essa coisa de ter uma empresa de 35 anos ou de 40, eles têm 100 e tantos anos, né? Tradição, hoje em dia, é você, na verdade, se reinventar, atender o teu cliente bem. Então, essa questão da tradição, ela vale muito. A gente tem um ativo de conhecimento, experiências acumuladas aí que podem ser utilizadas até por analogia. Mas, assim, quem não se reinventar, quem não estiver ligado aí realmente nesse contexto, nesse ambiente aí, é muito difícil. O Guilherme hoje atua num setor que é um setor logística e tal, né? Aparentemente, mesmo tendo essa questão, mas o tempo inteiro, se ele não estiver ligado aí nas inovações, né? E esses hackathons aí de ideias de como fazer diferente, né? Isso aí é fundamental.
A gente, falando em idade, né, a minha empresa tem mais de 180 anos. Né? A Wilson Sons fez a mudança da família imperial para o Brasil, para vocês terem uma ideia, pessoal. Então, assim, vocês imaginem o quanto essa empresa se reinventou N vezes, com negócios diferentes, formas diferentes. Né? A gente hoje tem, até brinco, a gente tem praticamente um Waze do mar. Tá? A gente monitora a costa, tem informações disso tudo, sabe onde estão as embarcações, onde estão as cargas, onde tem tudo. Tem sistemas de proteção nas embarcações, tem câmera, tem um monte de coisa. A gente está estudando o uso de inteligência nas imagens, tem decisor de manobra com inteligência artificial, tem nos terminais, toda a carga é monitorada e otimizada no momento, ainda quando está no navio e ainda está chegando. A gente já sabe onde vai pegar, como vai transportar, onde é que vai botar para otimizar, na verdade, a logística, carregar mais rápido, descarregar mais rápido. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada e rodando 7x24, apesar de ser um negócio hiper tradicional numa empresa de mais de 180 anos. Né? Então, foi o que o Alberto falou, a gente tem que se reinventar o tempo todo. Guilherme, você vive um problema que o pessoal está começando a viver agora, que é esse de anytime, any place. Né? Você pode ter empregados trabalhando no mundo inteiro, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. Isso aí você vai ter que gerenciar essas pessoas e o pessoal está num fuso horário diferente, está num local diferente, uma legislação diferente. Isso aí você já tem uma experiência disso, você vai ter que passar para muita gente, porque tem pessoal vivendo agora isso. Vou contratar um programador na China. É legal. Vão ser contratados pela Índia. Tá legal. Então, essa lógica é muito forte, né? Você, o 24/7 é firme. Paulo, você tocou num ponto super importante, porque a gente, até hoje, questões simples, tá? Eu falo assim, às vezes eu tenho dificuldade em encontrar um profissional no Rio de Janeiro que cuide de um determinado módulo do SAP e tal. Tem dificuldade mesmo. E em São Paulo tem. Por que esse profissional precisa, né, ser encontrado no Rio e trabalhar no Rio? Então, a opção é, pega em São Paulo, deixa a pessoa feliz, mora perto da família, perto da casa, e eu tenho o recurso que eu preciso, entendeu? Então, a gente já está fazendo, até isso eu estou falando até antes da pandemia, tá? Aconteceu com a gente, começou a ter muita dificuldade. Não precisa estar no Rio. Pode ter São Paulo. Né? E a gente não precisa nem conhecer. Né? Até conhecer, eu veio passar uma semana, a gente combinou uma integração, passou uma semana. Mas a gente tem que se abrir para isso. E isso foi uma coisa super positiva do home office. Eu estou em Brasília. Minha empresa, meu escritório é no Rio. A gente até tem escritório em Brasília, mas tem uma pessoa. Né? O escritório, meu time todo está no Rio, só que eu estou trabalhando em Brasília. Quer dizer, quando o escritório voltar, provavelmente vai ter que voltar. Mas e aí? Como é que fica? Porque você vai construindo suas vidas. Você pode ter mão de obra muito melhor, até mais barata e até mais motivada e mais feliz, se você tem isso que você acabou de comentar, né, Paulo? Então, a gente está aprendendo também. Eu acho que tudo tem um lado muito positivo, né? Tem um lado muito ruim que a gente já comentou, mas tem um lado muito positivo e esse é um dos aspectos aí bem positivos dessa transformação que a gente está vivendo, né? Verdade. E tem toda essa lógica da cultura, né? A cultura da empresa vai ser como? Como é que a gente vai fazer essas pessoas entrarem na cultura? Como é que vai ser o treinamento? Como é que vai ser a segurança? Então, são problemas novos causados por soluções novas que estão aparecendo. Eu costumo dizer assim, todo processo que existe no mundo foi a solução para um problema que aconteceu em algum momento. Então, se a gente encarar dessa maneira, sempre tem uma forma de bolar uma solução nova e diferente e melhor do que aquela que está rodando. Nossas cidades são exemplo, né? O que são as nossas cidades? A turma foi saindo do campo, foi indo para a cidade, porque não tinha mais emprego no campo. E agora que se ele pode trabalhar no campo, e trabalhar na pequena cidade, e trabalhar na praia, opa, mudou de figura, não preciso ir mais para a grande cidade. Eu já posso ficar num lugar legal e trabalhar em qualquer lugar, né? Essa mudança é bem interessante. Paulo, interessante que eu tenho visto isso. Muitos amigos que têm casa na praia, têm sítio, têm fazenda, eles têm ido para as casas de praia, sítios, fazenda, e estão lá felizes da vida. Alguns até comentam, aqui não tem esse negócio de pandemia, não, eu estou aqui no meio do mato, o pessoal nem sabe disso, estou na paz aqui. Olha que interessante, né? Então a pessoa está feliz, cara, está lá na fazenda, que eles adoram. Né? Então, muda mesmo. É verdade. Eu lembro aí, né, nessa questão de gestão de processo, a gente na época tinha lá o módulo Education Center, que era a nossa área de treinamento presencial, né, com as turmas e tal,
E aí foi quando o Paulo, a gente fez uma parceria aí com a escola, que foi a nossa transformação digital de todo o nosso modelo. Naquela época estava se iniciando esse modelo aí dos EADs, os ensino à distância, e o nosso foco era exatamente esse de capacitar. Como é que a gente ia conseguir capacitar os nossos clientes, os nossos colaboradores cada vez mais distantes, filiais no exterior. Então, isso é um desafio grande. E mais ainda, né, porque, falando um pouco sobre a questão da competitividade das nossas empresas, onde a gente tem aí, na defesa do Rio Info, a gente está falando aí das empresas carioca, Rio de Janeiro, né? Mas o desafio ele é um desafio internacional, né? A gente, por exemplo, nos projetos de LGPD, a gente montou um board, um LGPD board. O nosso cara especializado em DPO, em carregado de dados, é de Portugal, porque é um cara que fala a nossa língua, mas ele conhece muito a realidade de GDPR e ele é muito mais competitivo, fera, do que qualquer profissional que eu consegui encontrar aqui no Brasil em relação a isso. Já a pessoa de integração é de Minas Gerais, que ela está lá e é a pessoa fera que consegue fazer isso. Então, assim, realmente, essa percepção do time, né, que antes tinha essa conotação da contratação geográfica ali no local, é um desafio temeroso. A gente contratou algumas pessoas exatamente na virada ali do dia 15 de março, que começaram a trabalhar com a gente, que nunca viram presencialmente os seus colegas de trabalho, né? Então, eles até foram contratados no método tradicional, vamos dizer assim, das entrevistas, né? O processo até é híbrido, não é só 100% digital. Mas agora a parte física é o exame admissional, né? Que eu acho que ainda não tem como fazer tudo ele pela internet, mas daqui a pouco vão inventar. Mas, fora isso, o modelo é totalmente à distância, né? Repensar tudo. Não, e interessante é que quem pegar o jeitão primeiro, né, como nós estamos conversando aqui, pode ensinar para os outros, né? Então, isso é business, isso é negócio, isso é valor, é ativo que a gente passa a incorporar. E, como é que faz isso? Não, deixa eu ir aí, eu ir aí não, né? Deixa eu te ensinar à distância como é que faz isso aí, porque eu já Paulo, fiz, já tem parceiros que fizeram. Você tocou num ponto importante, a gente discute muito isso internamente na empresa, e a gente espera conseguir sair mais fortalecido da crise. Exatamente com isso que você está falando, aumentando a velocidade. Eu brinco muito, né, que quando a gente está no período que é todo mundo vendo o que vai fazer, é hora de acelerar, porque a gente está conseguindo trabalhar bem, vamos acelerar, vamos transformar mais, vamos botar mais desafios, vamos produzir mais, tem projetos bacanas que trazem dinheiro para a companhia, que a gente dá resultado, que tem um resultado interessante. Vamos acelerar e vamos sair fortalecido, porque eu acho que a gente consegue, porque passa a ser um diferencial competitivo, né? Quem teve a oportunidade de já entrar no home office acelerando, já bem posicionado, você está na frente. Então, continua acelerando, para quando terminar a crise ou diminuir a crise, a gente vai voltando ao novo normal, a gente volta muito mais fortalecido. E eu acho que tem a vantagem competitiva. Isso tem até nome, né? Antigamente a gente falava da resiliência, a capacidade de resistir e voltar ao ponto que estava, e tem o antifrágil agora. O antifrágil você tem que voltar melhor, tem que sair dessa melhor do que entrou. Então esse é o caminho, isso é bem interessante. Eu acho que é um pouco do que o Guilherme falou no início, né? Um pouco da história dele, da visão de negócio. Eu acho que tem que ter uma visão realmente mais estratégica, como ele disse aí no caso da Wilson Sons, aí, uma empresa com 180 anos, que se reinventou e se reposicionou e vai continuar se reinventando cada vez agora, talvez em ciclos mais curtos. A gente tem exatamente essa experiência, porque há 3, quase 4 anos atrás, a gente olhou para frente e pensou que mesmo nós sendo um negócio tradicionalmente de tecnologia, como é que estaria o mundo daqui a 3, 4 anos, né? E a gente fez a aposta total nesse mundo de nuvem, né? Esse processo que eu contei para vocês da nossa migração do data center, a migração do escritório com certificação, isso, na verdade, foi a última fase, vamos dizer assim, do nosso processo de planejamento e desenvolvimento. Porque a partir de janeiro a gente entrou em execução, criamos uma plataforma toda nova 100% na nuvem. Eu pensava, como é que eu vou reescrever meu software hoje? Tem 4 milhões de linhas de código que foi desenvolvido durante 10 anos por 150 programadores. Eu não consigo mais encontrar esses recursos, eu não tenho mais os DevOps. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente concebeu toda uma plataforma, e aí não é só a plataforma tecnológica, até é sim também, mas essa plataforma de negócio, porque a gente enxergou, e aí no nosso caso bem específico, a gente nem fala mais que a gente é uma empresa que desenvolve software, que tem o nosso software, isso que vende lá, mas a gente desenvolve serviços digitais, né, soluções digitais. E é um processo de aprendizado contínuo.
A gente está tendo umas experiências muito grandes, seguindo ali a metodologia do Lean Startup, né? A gente faz um MVP, um produtinho pequeno, uma coisa pequena, e a gente coloca no mercado, testa ela e pega o feedback do usuário, né? Olha aí o posto de gasolina aí, pedindo, na verdade, ali, que saber qual é o horário da saída do caminhão. E aí vai, na verdade, incrementando e melhorando as soluções baseado no feedback. Então, assim, é esse o novo modelo do jogo atual. É você fazer coisas rápidas, não dá muito mais para fazer planos de longa duração, né? O cenário de incerteza é tão grande que está arriscado no meio do caminho aparecer uma outra situação disruptiva, como foi nesse caso aí a pandemia, e a gente tem que estar muito mais. Eu brincava lá para fechar na conclusão da live que eu participei dos dinossauros, eu lembrei que a questão do Darwin não é que os mais fortes sobrevivem, os mais adaptativos é que sobrevivem, né? Então, é melhorar na nossa empresa a capacidade dela se adaptar, né? Seja lá o que for que vem pela frente, eu tenho que saber identificar rápido e reagir a isso, né? Então, esse, sem dúvida, é o nome do jogo hoje, né? Transformação. É digital porque a gente está nesse mundo digital. Amanhã, nem sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, né? Verdade. Vamos lá. Não, Paulo, eu tô de olho aqui no reloginho. A gente está se aproximando aí da conclusão do papo. E eu queria pedir aí para vocês fazerem suas considerações finais, para a gente fechar aqui esse Conexão Rio Info, assim, levando uma mensagem, assim, eu acho que tudo que a gente disse aqui é uma mensagem assim, muito positiva, de muito alento para as pessoas que estão assistindo a gente, né? E, enfim, passo a bola aí para você, Paulo, Alberto e Guilherme. Primeiro Alberto. A gente é que agradece, tá? Eu acho que essa parceria aí é antiga já, né? Essa Conexão Rio Info é um evento super importante para o Brasil, para o Rio de Janeiro, então nem se fala. Então, assim, muito bacana estar com vocês. A gente, né, eu como estou sempre lá no grupo dos CIOs do Rio de Janeiro, né, já fui presidente, vice-presidente, agora sou diretor, estou sempre lá fazendo alguma coisa e tendo essa conexão muito próxima, né, das empresas, as áreas de TI das empresas com o Rio Info. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. A gente torce muito e trabalha para o sucesso aí do Rio Info. Eu queria só aproveitar, pegar esse gancho aí, como consideração final. Eu sempre trabalhei a palavra crise como os orientais trabalham. Crise também significa oportunidade, né? No ideograma chinês, você vendo ao contrário, a crise é oportunidade. E eu acho que é isso mesmo. Tem muitas coisas ruins na crise, mas o copo está pela metade. Eu tento olhar o copo meio cheio, então vamos olhar o lado bom, vamos olhar o que a gente pode fazer, vamos olhar o que a gente está tirando de proveito dessa aceleração de transformação digital, de implementação de metodologias ágeis na TI, mas também fora da TI, olhar como oportunidade das pessoas estarem se posicionando de uma maneira completamente diferente, e eu diria que a grande maioria respondendo muito bem a isso, tirar como oportunidade que a gente pode e deve implementar mais soluções, ter a mente mais aberta, estar mais conectado com o mundo de forma geral, não só entre as nossas empresas, nosso mercado aqui, o mundo de TI, mas com as empresas do mundo, porque eu acho que também estão surgindo cursos interessantes, alguns até gratuitos, de muito conteúdo. Então, assim, vamos tirar proveito disso, a gente tem mais tempo, a gente não se desloca para trabalhar mais, muitos perdiam 2, 3 horas para trabalhar, então são 3 horas que a gente ganhou no nosso dia, a gente pode aplicar de uma maneira bem produtiva, tá? Então, fica aqui a mensagem para todos que estiverem nos assistindo: aproveitem essa oportunidade, não olhem só o lado ruim, tem sim o lado ruim, não estou negando isso, mas vamos olhar o lado bom e vamos tomar proveito, tirar proveito disso e sair mais fortalecido, como a gente comentou anteriormente. Obrigado, pessoal. Valeu, Guilherme. Opa, vamos lá para as nossas considerações finais. Super agradecer. Primeiro, trocar ideia com o Guilherme sempre é muito bom, né? Esse cara aí tem uma cabeça aí um pouco avançada no tempo dele. Inclusive, até agradecer o Guilherme, também o grupo dos CIOs do Rio de Janeiro, né? Eu lembro, Xará, Alberto Blois, quando a gente, na verdade, teve aquela ideia lá de
consegui fazer essa aproximação do Rio Info com o pessoal dos CIOs, aí conseguimos fazer as reuniões internas, e isso hoje já virou já um casamento consolidado, o que é muito bom, né? Porque as empresas elas precisam exatamente desse contato com o cliente, né? Não é com o usuário, é com o cliente, para entender as demandas, entender as necessidades, né? Ficar mais competitivo e vice-versa, né? Vocês têm ajudado muito ali nas questões das sessões de inovação, os hackathons, né? Que eu acho que é isso que faz a gente ser diferenciado. O Rio de Janeiro sempre teve essa tradição da criatividade, da inovação, né? Até não só na área de tecnologia, mas na área cultural, né? A gente faz a referência das universidades que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Então essa questão do Rio, né? Não é por ser bairrista, não, e nem porque estamos aqui morando, pelo menos a família mora. Hoje em dia eu até estou morando com a família, né? Mas normalmente a família morava no Rio e eu ficava viajando o mundo inteiro. Agora eu estou sentado aqui junto com a família, tá? É mais uma oportunidade aí, tá, Guilherme, dessa questão aí de crise, porque, meu Deus do céu, todo dia tem uma DR aqui, né? Todo dia tem que discutir a relação, o bicho pega, mas a gente eu fico pensando aí teu filho pequeno, mas enfim, estou vendo até aqui em cima do Guilherme tem um crucifixo ali atrás dele aqui também. Nós dois, né? Coincidência, boa. Botei meu Cristo Redentor. O Alberto Blois hoje, né? Ele é o meu presidente aí da nossa Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, né? E todo mundo que sabe me conhece que eu tenho uma certa religiosidade bastante ativa, né? E tem um livro famoso chamado Fenômeno Humano de um padre jesuíta que é o Teilhard de Chardin. Esse padre morreu em 1955. Então, naquela época, não tinha física quântica, não tinha internet, não tinha TI, não tinha nada. Mas a visão dele do mundo, ele analisou a humanidade como um fenômeno. Então, como antropólogo, de onde a gente veio, né? Quer dizer, o que aconteceu para a humanidade chegar até aqui, e ele, na verdade, ele faz como um cientista uma projeção, 1955, para onde esse mundo vai. Esse cara, na época, já não precisa nem dizer que a igreja tinha proibido lá dele, na verdade, falar e tal. Graças a Deus ele teve a sacada que a igreja proibiu ele de falar, mas não proibiu de escrever. Então ele escreveu, e os livros foram publicados depois que ele morreu. Mas estou falando tudo isso pelo seguinte, porque dentro desse conceito dele é como se existisse um ponto maior lá na frente, para que nós vamos precisar chegar, e esse ponto maior, ele é como que ele atrai, na verdade, toda a humanidade para isso. E isso tem a ver com os valores, né? Não é só negócios, nossas organizações não existem só para fazer negócio, ganhar dinheiro, e ter bem-estar. Não é isso, não. A gente, né, nós só temos esse planeta hoje, pelo menos, para cuidar, e se a gente realmente não fizer um trabalho aí de colaboração, um trabalho de participação, um trabalho de ética, um trabalho de realmente ver o outro aí, a questão dos valores, né, a gente não vai conseguir construir realmente um mundo melhor. Né? Então fica sempre esse desafio, né, da gente realmente conseguir enxergar que essa crise toda que aconteceu, ela não acontece por acaso, né? Essa crise acontece, ela traz muitos problemas para tanta gente, não só de saúde, perdas aí de muitos entes queridos, perdas de emprego, grandes perdas, mas tem ganhos também por outro lado, né? E aí muitas vezes assim, de todo mal a gente vai conseguir extrair um bem. E esse bem pode ser uma oportunidade para a nossa vida, para os nossos negócios, e também uma oportunidade de talvez a sociedade, o mundo ser melhor, né? Um mundo mais realmente colaborativo, mais humano, né? Então, assim, a mensagem final ela é um pouco mais filosófica, já que a gente falou tanto de tecnologia aqui, vamos deixar essa mensagem de otimismo, de esperança, de fé, de vida, porque esse é o sentido da nossa vida mesmo, o sentido está lá na frente, no futuro. Obrigado aí, Alberto, obrigado, Paulo, grandes amigos aí pelo convite aí, obrigado, Guilherme, pela oportunidade da gente estar trocando essas ideias aqui, cara. Valeu. Legal. Agradecendo aí também a presença dos dois, e não podia ter um fecho melhor do que esse do Alberto. A gente falou de tecnologia com trabalho, tecnologia com educação, tecnologia com comércio, tecnologia com espiritualidade também, porque por que não, né? As coisas têm que estar se conectando, né, num grande conjunto integrado. É muito bom, tem gente que não está satisfeita com o home office, e aí eu diria assim, olha, não é esse o home office, esse home office é forçado. Quando vier o final disso, nós vamos trabalhar no home office legal, que sem ser, a gente vai reunir, vai tomar o show, vai fazer, mas vamos trabalhar de qualquer lugar que a gente queira, em qualquer horário que a gente queira, vai ser legal. A mensagem é para melhorar mesmo, a gente tem que sair dessa melhor do que entramos, e a cabeça boa
é bom esse pensamento de pessoas como nós estamos aqui trocando a ideia de sair melhor dessa. Eu acho que essa é a mensagem e que a gente tem que passar adiante. Vá. Bom, pessoal, eu quero fechar aqui concordando com vocês com essa mensagem aí, essa mensagem final de, assim, uma mensagem de esperança, né, de dias melhores pela frente, né, de trabalho, tecnologia com valores, né, com valores importantes. Agradecer também ao Guilherme aqui, também agradecer ao grupo de CIOs, que tem sido parceiro realmente do Rio Info nesses anos aí, ajudando, participando, compartilhando conteúdo. Isso para a gente é muito importante. O Rio Info fez esse movimento de criar uma abertura, né, e está tratando de negócios com tecnologia. Então, acho que isso daí para a gente foi fundamental, foi estratégico a participação dos CIOs, ainda hoje. Aproveitando também aí que o Alberto falou da ADCE, isso daí é algo que aconteceu na minha vida que eu não tenho nem como agradecer ao Alberto ter me botado na ADCE, ter me levado. Quem me conhece sabe que eu sou o cara das associações do grupo. Eu não consigo ver um grupo e uma associação que eu não entre, que eu não participe. Isso para mim eu gosto, né? Mas particularmente a ADCE tem sido para mim algo assim muito bacana, e eu fico muito feliz, né, da gente estar criando um grupo interessante. E finalmente aqui, já que a gente está aqui nos agradecimentos e rasgando cedo, eu agradeço bastante também ao Milê, né, porque a gente não teria, honestamente, gente, e quando eu digo isso assim, eu digo com pureza de coração, não teria pivotado o Rio Info se não tivesse sido os coordenadores do Rio Info ajudando, mudando, trocando, em especial o Milê, que bora, vamos fazer isso, vamos, bora. E fizemos, né? Então, a mensagem que eu quero deixar no final é o seguinte: olha só, gente, o Rio Info era um evento com 5.000 pessoas no ano passado. A gente mudou. Então, tudo é possível mudar. Gente, hoje são várias atividades acontecendo online, várias coisas acontecendo. Não é fácil, não é simples, mas a gente segue em frente. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço. Valeu. Até a próxima conexão. Obrigado, abraço. Valeu, gente. Tudo conectado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Ótimo, hein? Grande abraço. Abraço, Alberto. Boa, Milê. Tudo de bom. Guilherme, Milê. Falou, Xará. Abraço.